Use o algoritmo de inversão para encontrar a inversa da matriz se a inversa existir. Ele nos dá essa matriz aqui. Em primeiro lugar, a gente só vai encontrar a inversa de uma matriz n por n, se ela for quadrada. Então ela tem 4 linhas e 4 colunas. Porque a gente precisa que o produto dessa matriz pela sua inversa seja igual à matriz identidade. Então, a ideia é exatamente essa. A gente tem que achar qual é a matriz que a gente precisa multiplicar por essa matriz que a gente tem para chegar na matriz identidade. É a definição de inversa, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui, o algoritmo, né? Vamos pensar como é que a gente introduz a resolução. A gente tem que dizer que vai utilizar o algoritmo. Como é que é o algoritmo? Então, o algoritmo diz para a gente pegar essa matriz, né? Que eu vou chamar ela de A, a matriz A, e a gente está procurando a na menos 1, certo? Então, tá? Vamos escrever a matriz estendida, né? Uma matriz estendida que tem a matriz A e a matriz E aqui, ó. E não, I, identidade. Então a gente vai escrever a matriz A separada com a matriz identidade. A gente vai colocar a matriz identidade 4x4 aqui, né? Eu vou colocar o I4. Então ela é 4x4, vou colocar um I4 aqui no lado. E aí, então, vamos escrever a matriz tal, para então aplicar operações elementares até obter, só tá meio devagar hoje, até obter a matriz identidade, e aqui a gente vai ter a inversa. Então a gente sabe que o algoritmo é isso, né? A gente escreve essa matriz, coloca a matriz identidade aqui no lado, e aí a gente aplica as operações elementares nas linhas, né? Operações de escala. A gente vai fazer o escalonamento até que essa aqui, no lugar do A, a gente tenha a matriz identidade. Automaticamente a gente vai ver que no lugar da identidade aqui, a gente vai ter a inversa da A, certo? Esse é o algoritmo. Então vamos escrever essa matriz para então aplicar as operações elementares até obter a matriz, essa daqui, e com a inversa, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever essa matriz aqui, ó. Então é menos 1, 0, 1 e 0. Aqui a gente vai separar, né? Aqui tem o 2, 3, menos 2 e 6. Depois a gente tem o 0, menos 1, menos 1, 2 e 0. Escrever meio de lado e ficar apagado, né? Aqui embaixo a gente tem o 0, 0, 1 e 5. Então aqui está a matriz A, e agora a gente vai colocar a identidade 4x4, né? Então ela é 1, 0, 0, 0,
Tem que ser na mesma linha, não posso me atrapalhar. 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1 e 0, 0, 0, 0 e 1. Escrever de lado é um pouco ruim, mas tá em ordem, né? Ok. Então o procedimento que a gente vai fazer é o de escalonamento. Como é que a gente faz o escalonamento? A gente sabe, a gente sempre vai olhar aqui, aqui tem que ter identidade, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para esse primeiro elemento aqui que tem que ser 1. Ok? Então o primeiro elemento tem que ser 1, a gente vai trocar a linha 1 por menos 1 vezes a linha 1. Então a gente vai multiplicar ela por menos 1, ok? Esse quadro é pequeno, então eu vou apagar aqui em cima para a gente seguir todas as contas, né? Provavelmente eu vou apagar mais de uma vez. Então aqui a gente tem a nossa matriz e aqui a operação. Eu posso, por exemplo, eu vou colocar entre parênteses aqui para destacar que é a operação que eu estou realizando sobre essa matriz aqui. Eu vou colocar esse símbolo aqui, ó. Esse tio aqui, ele é um símbolo de equivalência. Como assim equivalência? A matriz que a gente vai produzir, na qual a gente multiplicou toda a linha 1 por menos 1, ela é equivalente à matriz que a gente tem aqui. E a gente vai fazer então essa matriz aqui, eu vou usar esse tio para dizer que a gente tem uma matriz equivalente. E eu vou escrever a matriz... Invertendo o primeiro sinal aqui, a gente vai ter 1, 0, menos 1, 0. E a gente tem o menos 1, 0, 0 e 0. Aqui a gente mantém o 2, 3, menos 2 e 6. Aqui tem o 0, 1, 0 e 0. Aí a gente tem o 0, menos 1, 2 e 0. Aqui tem o 0, 0, 1 e 0. 0, 0, 1 e 5. E a gente tem o 0, 0, 0 e 1. Então essas duas matrizes aqui são equivalentes, porque a gente fez uma operação elementar aqui nela, né? Então, o que acontece? A gente precisa, esse algoritmo ele diz que toda operação que a gente realiza sobre a matriz a gente tem que realizar sobre a matriz I. Então a gente multiplicou por menos 1 a primeira linha da matriz A, então a gente multiplica por menos 1 a primeira linha da matriz I, certo? Da matriz identidade. Agora a gente vai para cá, ó. Qual que é a próxima operação que a gente vai fazer? Então a gente primeiro focou nesse cara aqui, multiplicar por menos 1. Agora a gente quer que embaixo desse 1 aqui, esse aqui é o nosso pivô, aqui a gente tenha 0. Então a gente tem um alvo aqui, ó. A gente tem que zerar esse 2. Como é que a gente zera o 2? Que operação a gente tem que fazer na linha 2, né? Que tem que ser uma operação elementar para que ali fique 0. A gente vai substituir a linha 2, né, pela linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Ok? Então olha só, a gente primeiro multiplicou por menos 1 a linha 1, agora a gente está pegando essa nova linha 1, a gente vai multiplicar ela por menos 2 e somar com a linha 2, certo? Então a gente tem aqui a linha 1 não muda, fica 1, 0, menos 1 e 0, menos 1, 0, 0 e 0, então não muda a linha 1 na matriz da esquerda, também não vai mudar na da direita. Agora a gente vai mudar a linha 2. Ela vai ficar 2 menos 2 vezes 1. Então é 2 menos menos 2 que é 0. Aliás, 2 menos 2 que é 0. 3 menos 2 vezes 0 fica 3. Menos 2 vezes menos 1 vezes menos 2, aqui vai dar 0 também. E aqui a gente tem 6
menos 2 vezes 0 fica 6. Aqui fica 6 também. Aqui, ó, 0 menos 2 vezes menos 1, aqui vai ficar mais 2. Né? 1 menos 0 fica 1. 0 menos 0 e 0 menos 0. Aqui, segunda linha. A terceira linha não muda. Então não muda nem na matriz da esquerda, nem na matriz da direita. E a quarta linha também não. Ok? Então eu já vou apagar essa de baixo aqui. E a gente vai olhar para essa matriz aqui. A gente precisa que essa segunda linha aqui tenha um pivô. Por enquanto, a gente tem um 3. Um 3 não resolve. A gente precisa que esse 3 vire 1. Como é que o 3 vai virar 1? A gente vai trocar a linha 2 pela linha 2 dividido por 3. Então a gente vai multiplicar por 1/3 a linha 2. Certo? Vamos dividir por 3, toda a linha 2. Como é que fica então a nova matriz, equivalente à anterior? A linha 1 permanece. E a linha 2, ela vai ficar 0. Divide por 3, aqui fica 1. Divide por 3 dá 0. Divide por 3 dá 2. Aqui na segunda matriz faz a mesma operação. Divide por 3 fica 2/3. Divide por 3 fica 1/3. E aqui divide por 3 fica 0. Depois na outra ela vai permanecer. 0 menos 1, 2 e 0. 0, 0, 1 e 0. E a última também. 0, 0, 1 e 5. 0, 0, 0 e 1. Agora, o próximo passo que a gente vai dar, a gente tem um pivô aqui, tem um pivô aqui. Beleza. Abaixo desse pivô tem todo 0. Abaixo desse pivô tem um menos 1 aqui, que a gente precisa eliminar, como uma operação elementar. A gente vai fazer a operação que a gente vai substituir a linha 3 pela linha 3 mais a linha 2. A gente vai somar, isso aqui é uma operação elementar, a gente já estudou elas em aula, né? Por que que a gente pode fazer essa operação? Somando, trocando a linha 3 pela linha 3 mais a linha 2, aqui vai ficar 0, não vai mudar, e aqui vai ficar 0, então a gente tem o objetivo de ter 2 pivôs com zeros embaixo. Então agora nossa nova matriz vai ficar, só muda a linha 3, certo? Aqui a gente tem 1, 0, menos 1 e 0, menos 1, 0, 0 e 0. Depois a linha 2 não muda também, 0, 1, 0 e 2, 2/3, 1/3, 0 e 0. A linha 3, aqui a gente vai ter que tomar cuidado com a operação, então fica 0 mais 0 é 0, menos 1 mais 1 é 0, 2 mais 0 é 2, 0 mais 2 é 2, 0 mais 2/3 é 2/3, 0 mais 1/3 é 1/3, 1 mais 0 é 1 e 0 mais 0 é 0. Ok? E a última linha permanece, que a gente ainda não fez operação nenhuma com ela. Tá? Por enquanto, todas as operações que a gente fez uma operação por vez. Quando é que a gente pode fazer mais de uma operação por vez? Quando, por exemplo, a gente tem o pivô e quer modificar, tem números diferentes de 0 embaixo, a gente pode fazer uma operação para cada linha, porque elas são independentes, né? Então dá para fazer. Aqui no caso, a gente toda vez que fez a operação, a gente operou só numa delas e as outras era 0, então não precisou fazer mais de uma operação por vez. Mas é possível, só lembrando disso.
Aqui de novo a gente tem, ó, pivô, pivô, e esse cara aqui, ó, não é pivô. Então a gente precisa dividir esse 2 por 2. Então a nossa linha 3, a gente vai substituir por 1/2 vezes a linha 3. A gente vai dividir a linha 3 por 2. Ok? Então agora eu vou apagar aqui em cima para a gente continuar, tá? Lembrando que aqui a gente vai ter a continuação. Então agora a gente continua ali em cima. Então a gente tem uma equivalência, né? A próxima matriz então é equivalente a essa. A gente vai dividir a linha 3 por 2. A gente vai pegar aqui, ó. Dá pra ver no 4, tá? 1, 0, menos 1 e 0. Menos 1, 0, 0 e 0. Muito afastado aqui. Vou deixar assim. Ok? Aí a linha 2 não muda. 0, 1, 0 e 2. 2 terços. 1 terço. 0 e 0. A linha 3, vamos dividir toda ela por 2. 0 por 2 dá 0. 0 por 2 dá 0. 2 por 2 dá 1. 2 por 2 dá 1. 2 terços dividido por 2 dá 1 terço. 1 terço dividido por 2 dá 1 sexto. 1 dividido por 2 e 0. E a última linha permanece 0, 0, 1, 5, 0, 0, 0 e 1. Ok? Então agora eu já posso apagar essa linha de baixo aqui. Para a gente continuar. Qual que é a próxima operação? Bom, no fim ficou apertadinho aqui no meu quadro. Qual operação a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente percebe que tem pivô, pivô, pivô e abaixo aqui não é 0. Então a gente precisa que esse 1 ali fique 0. Como é que a gente vai fazer? A gente vai substituir a linha 4 pela linha 4 menos a linha 3. A gente só vai subtrair uma da outra. Então a nova matriz aqui, ó, vai ser 1, 0, menos 1 e 0, 0, 1. Aliás, eu vou terminar aqui a linha, né? Menos 1, 0, 0 e 0, 0, 1, 0 e 2, 2 terços, 1 terço, 0 e 0. A linha 3 também não muda, fica 0, 0, 1 e 1. 1 terço, 1 sexto, 1 meio e 0. E a última linha a gente vai dividir, não, vai fazer linha 4 menos linha 3. 0 menos 0 dá 0. 0 menos 0 dá 0. 1 menos 1 dá 0. Aí. 5 menos 1 dá 4. 0 menos 1 terço fica menos 1 terço. 0 menos 1 sexto fica menos 1 sexto. 0 menos 1 meio fica menos 1 meio. 1 menos 0 fica 1. Tá? Aqui a gente deixa a matriz entre colchetes, porque se a gente só colocar a barra, a gente está indicando módulo, né? Ou um determinante. Então, a gente usa esse colchete aqui. Agora, o próximo passo, ó, a gente já tem pivô, 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 e aqui a gente precisa dividir por 4. Então, a próxima operação, eu vou pegar a linha 4 e vou substituir ela por 1/4 da linha 4. Ok? Lembrando que a gente pode fazer operações de
multiplicar toda a linha por um número, isso não altera o conjunto de solução da matriz, então a gente tem uma matriz equivalente, ou a gente faz combinações lineares como a gente faz aqui, a gente substitui a linha por ela mais ou menos um múltiplo de outra linha, é isso que a gente está fazendo. Então aqui a gente está com a linha 4 dividido por 4. Então a gente já está na forma escalonada, né? Já está escalonada porque ela tem essa diagonal aqui, né? A gente tem o 1, 0, menos 1 e 0. Depois a gente tem o menos 1, 0, 0 e 0. Aí a gente tem o 0, 1, 0 e 2. 2 terços, 1 terço, 0 e 0. Aí a gente tem o 0, 0, 1 e 1. Tem o 1 terço, 1 sexto, 1 meio e 0. Depois aqui a última, divide por 4, 0 por 4 dá 0. Divide por 4, 4 dá 1. Aqui a gente divide por 4, fica menos 1 dozeavos, né? Divide por 4, fica menos 1 sobre 24, né? 1 sexto dividido por 4 fica 1 24avos. E aqui menos 1 oitavo. E aqui 1 quarto. Dividindo tudo por 4. Ficou meio apertado aqui, né? Aqui é 0, aqui é 0, 0, 1 meio e menos 1 meio. Aqui fica 0, 0, 0 e 1 quarto. Não é menos 1 meio, é menos 1 oitavo. Aqui, certo? Agora que a gente já tem essa matriz, a gente já tem ela escalonada, mas a gente ainda precisa da forma escalonada reduzida. Então a gente primeiro usou o Gauss-Jordan, né, que foi descendo, e agora a gente precisa que esses caras aqui sejam 0. Tem ainda 3 operações, pelo menos 3 operações para fazer. Como é que a gente vai fazer essas operações? Começamos com a linha 4, pivô, e a gente tem 2 alvos aqui, ó, que precisam ser 0. Como é que a gente transforma esses caras em 0? Lembra que eu falei que a gente pode fazer 2 operações de uma vez só? Então aqui a gente vai fazer 2 operações porque é uma operação na linha 3 e uma na linha 2, e essas operações são independentes entre si. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai trocar a linha 3 por linha 3 menos linha 4, porque aqui vai dar 0, vai ser 1 menos 1 que dá 0, ok? Linha 3 menos linha 4. E a gente vai fazer a operação na linha 2. A linha 2 vai ser trocada pela própria linha 2, e a gente vai fazer menos 2 linha 4. Porque quando a gente faz com menos 2 linha 4, a gente pega 2 menos 2 vezes 1. Então 2 menos 2 dá 0. Ok? Então vou apagar essas aqui de cima e a gente vai transformar esta matriz com essas 2 operações elementares aqui. Então agora a gente vai continuar a operação. A primeira linha não muda nada, né? A primeira linha não muda nada, a gente vai fazer ela só copiar. 1, 0, menos 1 e 0. Esse menos 1 vai ser a nossa próxima vítima. Menos 1, 0, 0 e 0. Quando a gente começa a ter frações, tem que fazer a matriz maior, né? Então a gente vai pôr 0. Aliás, a linha 2 é a linha 2 menos 2 vezes a linha 4. Então é 0 menos 2 vezes 0, que é 0.
1 menos 2 vezes 0 é 1. 0 menos 2 vezes 0 é 0. Então essas aqui não mudam em nada. Agora, 2 menos 2 vezes 1 é 0 também. Então aqui, ó, a gente já está chegando mais próximo da forma escalonada reduzida, né? A identidade, no caso. Agora a gente vai fazer... aliás, tem que continuar, né? Essa mesma operação tem que continuar para cá. 2 terços menos 2 vezes 1 dozeavos. Então a gente, na verdade, aqui, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um rascunho aqui, ó. Fica 2 terços, que é esse cara aqui, menos 2 vezes 1 dozeavos. Então a gente tem 2 terços menos 1 sexto, certo? Só que isso daqui é o equivalente, a gente tira o mínimo aqui, e tem 4 menos 1, fica 3 sextos, que é 1 meio, certo? Vamos conferir aqui. 2 vezes 1 dozeavos, fica 1 meio. Mínimo e múltiplo comum é o 6. 6 dividido por 3 fica 2, vezes 2 dá 4, menos 1, com o mesmo denominador. A gente tem 3 sextos, dá 1 meio. Então aqui a gente vai colocar 1 meio. Ok? Esse tipo de rascunho aqui a gente não precisa necessariamente colocar na resolução. Aí depois a gente tem a mesma coisa, ó, só que agora é 1 terço, que é o L2, menos 2 vezes o L4, que é o... Aliás, eu coloquei um sinal invertido aqui, né? Vou voltar para a operação de cima. Vamos conferir. É 2 terços, olha só, é o L2, menos 2 vezes o L4, que é menos 1 dozeavos. Eu esqueci do sinal aqui. Então a gente vai para 2 terços mais 2, mais 1 sexto, mais 1 dozeavos. 1 sexto, eita. Então a gente tem 6, aqui 4 mais 5. Então a gente tem 9 sextos. Agora sim. Isso aqui dá 3 meios. Então não é 1 meio, é 3 meios. Ok? Tem que tomar cuidado aqui. Olha só, agora a gente vai pegar o 1 terço. Então no lugar do 2 terços eu vou usar o 1 terço. E no lugar do menos 1 dozeavos, eu vou usar menos 1 24avos aqui. Então a gente tem o 1 terço mais 1 dozeavos. Isso aqui dá 12. Aqui fica 4 mais 1. Então a gente tem 5 dozeavos. Ok? Então a gente vai pôr aqui, ó, 5 dozeavos. Beleza? Esse tipo de conta que a gente às vezes tenta fazer de cabeça e erra, né? Então tem que, às vezes, um rascunho ajuda. Depois a gente vai fazer aqui, ó, aqui é 0. E aqui é menos 1 oitavo. Que é a linha 2, menos 2 linha 4. Então aqui a gente tem 2 oitavos, que é igual a 1 quarto. Então aqui a gente vai pôr 1 quarto. Ok? E por último, aqui a gente tem 0 menos 2 vezes 1 quarto. Então, menos 1 meio. Ok? Então essa daqui foi a linha 2. Agora a gente vai para a linha 3. A linha 3, a ideia é deixar 0 aqui. Então, a gente vai fazer essa operação, ó. Linha 3 vai trocar pela própria linha 3 menos a linha 4. Então, é 0 menos 0 aqui. Então, a gente tem 0, 0. Aqui a gente tem
1 menos 0 é 1. 1 menos 1 é 0. 1/3 menos 1/12 negativos, a gente vai ter 12 aqui, aqui fica 4 e aqui fica mais 1. A gente tem os 5/12. Aqui, 5/12. Ok? Agora a gente vai fazer 1/6 menos 1/24. Então aqui o que muda é que aqui é 24. E aqui fica 24 dividido por 6 dá 24, tá aqui. 24 dividido por 24 dá 1. Com menos dá mais. Então a gente fica com 5/24. Então eu vou pôr aqui, ó, 5/24. Certo? Agora a gente vai fazer 1/2 menos 1/2 menos 1/8. Então é 1/2 mais 1/8. Então aqui fica 4 mais 1, fica 5/8. Certo? E aqui a gente fica com 0 menos 1/4. Então fica menos 1/4. Ok? E a última linha, a gente só copia. Então a gente fica com 0, 0, 0, 1, menos 1/12, menos 1/24, menos 1/8 e 1/4. Ok? Agora o que falta para essa daqui ser a identidade? Falta, aqui a gente tem pivô, pivô, pivô e pivô. Só que aqui a gente tem um menos 1 que tem que desaparecer. Então a gente, para desaparecer aquele menos 1, a gente vai substituir a linha 1 pela linha 1 mais a linha 3. Então a gente vai fazer essa operação aqui, ó. Certo? E aí a gente chega na nossa... Aqui vai ser a identidade e aqui, a matriz que tiver aqui vai ser a nossa inversa, a inversa da matriz A. Então a gente vai ter aqui, ó, uma matriz equivalente, porque a gente só fez uma operação elementar. Aqui a gente fica com 1 mais 0, que é 1. 0 mais 0 é 0. Menos 1 mais 1 é 0. 0 mais 0 é 0. Menos 1 mais 5/12. Então eu vou pôr aqui, ó, menos 1 mais 5/12. Então a gente tem 12. Aqui fica menos 12 mais 5. Então a gente tem menos 7/12. Tá certo? É somar essa com esse. Então a gente fica com menos 7/12. Menos 7 por 12. Agora, somando os dois, aqui vai ficar 5/12. Aqui fica 1/4 e aqui fica menos 1/2. Certo? Pronto. Agora o resto é só copiar. Então a gente tem 0, 1, 0 e 0. 3 meios, 5/12, 1/4 e menos 1/2. Aqui a gente tem o 0, 0, 1, 0. E aqui a gente tem 5/12, 5 por 24, 5/8 e menos 1/4. Aqui a gente tem 0, 0, 0 e 1. Menos
1 dozeavos menos 1 24avos menos 1 oitavo e 1 quarto. Tá? Finalmente chegamos temos a matriz com a identidade aqui no lado e aqui no outro lado a gente identifica a inversa. Ou seja, a inversa é igual a menos 7 dozeavos, 5 dozeavos, 1 quarto, menos 1 meio. Aqui é 3 meios, aqui é 5 dozeavos, 1 quarto, menos 1 meio. Se eu não errei nada, 5 dozeavos, 5 24avos, 5 oitavos e menos 1 quarto. E por último, a última linha, menos 1 dozeavos, menos 1 24avos, menos 1 oitavo e 1 quarto. Então, essa aqui é a nossa conclusão, nossa resposta final. Ok? Vou corrigir isso aqui, daí eu já... Então aqui na verdade era 5/6. Era isso? Nós encontramos a matriz inversa, né, e o professor disse. Então aqui tem esse erro que a linha 1 é mais a linha 3 e eu somei com a linha 2, né? Então essa linha 1 aqui está errada, né? Aqui também, automaticamente. Então aqui eu tenho que fazer a linha 1 mais a linha 3, né? Então eu vou fazer menos 1 mais 5 dozeavos. E então a gente tem menos 12 mais 5 sobre 12. Então aqui fica menos 7 dozeavos. Então aqui menos 7 dozeavos. Certo? Aí depois é 0 mais 5 24avos. Eu coloquei 5 12, né? Aqui 0 mais 5 oitavos e não mais 1 quarto. 0 menos 1 quarto. Agora então menos 7 12, 5 24, 5 oitavos e menos 1 quarto. Tá certo agora? Bom, então é importante a gente ver que detalhe, um pequeno descuido já erra a matriz, né? Já dá a inversa. Para verificar se deu certo, você tem que pegar essa matriz aqui e fazer o produto matricial com a matriz A original. A resposta tem que dar a matriz identidade. Isso é uma verificação, é um pouco chato de fazer, mas é assim que a gente verifica se deu certo a nossa matriz inversa aqui.